dia, boa noite, doutora Patrícia. Sejam todos bem-vindas. Rita, estava aqui atrás um pouquinho, selecionando a música. Mas deixa eu tirar a música aqui. Já deu a entrada. Oi, Jonas, boa noite. Hoje, né, a gente tem uma convidada especial, a doutora Patrícia, que já entrou. E aí a gente vai falar sobre estratégia. A gente conversou para ver um tema legal, né, para a gente falar. E ela falou um pouco da demanda dela, né, dos pacientes. Então vou convidar ela. Ela vai se apresentar para vocês, certo? Deixa eu chamar ela aqui, que ela já entrou. Obrigada, gente. Sejam todos bem-vindos. Cadê? Deixa eu tentar aqui chamar, porque às vezes eu me enrolo aqui ainda. Pronto. Boa noite, Léo. Boa noite, Lúcia. Jana entrou. Boa noite, doutora Patrícia. Boa noite. Vou deixar você falar um pouquinho, se apresentar aqui para minha audiência. E Sim. logo em seguida eu falo um pouquinho sobre eu também para os seus seguidores, tá bom? Oi, gente. Meu nome é Patrícia Freire. Eu sou médica. Minha formação inicial, na verdade, é dermatologia. Mas o que é que aconteceu? Apesar dessa carinha assim de novinha, eu me formei já faz muito mais de 20 anos. E o que acontece? Durante todo esse tempo, muitas doenças cutâneas têm relação com metabolismo, com obesidade, síndrome metabólica. E também muitas pacientes queriam melhorar a pele, mas elas tinham tantas outras questões para melhorar que tentar tratar aquela pele era uma coisa assim, não tinha muito sentido. Então, eu geralmente encaminhava os pacientes. Não adiantava nada, eles voltavam do mesmo jeito. E aí eu resolvi, então, me aprofundar nessa área. Aí me apaixonei, tanto pela nutrologia como pela medicina do estilo de vida. E aí comecei a trabalhar com isso. Aí vocês devem estar se perguntando que danada é medicina do estilo de vida, né? Então, vou falar um pouquinho. Não é uma especialidade médica, é um movimento que iniciou em Harvard. E existe uma certificação internacional, uma certificação nacional. E ela não é só para médico, é para a área da saúde. Então, tem muito nutricionista, psicólogo. Acho que, principalmente nutricionistas e psicólogos, até tem mais do que propriamente médico, assim, mundialmente. E a gente foca em 6 pilares, que são o sono, a dieta, a atividade física, evitar o uso de drogas e a polifarmácia também. Não são só as drogas, o fumo, o álcool, as drogas ilícitas, mas também as drogas lícitas e os medicamentos. E nos relacionamentos. E para isso, o médico o profissional de saúde tem 3 características interessantes. Uma, ele tem que ser o exemplo. Então, ele walk the talk. Ele faz o que diz. Né? E a gente não pode chegar, pedir para o paciente não beber e beber. Explicar para o paciente que ele tem que ter uma vida saudável e não ter. E, então, uma outra coisa é que a gente é como se fosse um coach para o paciente. A gente tenta levar o paciente naquele ponto que ele quer. Então, o foco não é tratar doenças específicas, é promoção de saúde mesmo e promoção de performance, para que ele seja o melhor que ele pode ser. Ele encontre a sua melhor versão, vamos dizer assim, como está na moda hoje em dia falar. E outra coisa interessante é que existe um foco em medicina culinária, em voltar para a cozinha, né? Voltar lá para Hipócrates, que o alimento deve ser o seu remédio. E por que isso, né? É porque, o que é que você percebeu? Mesmo que você não tenha uma preocupação específica com a alimentação, se é você que cozinha, você já está ganhando. Porque a qualidade do alimento já vai ser melhor, a quantidade de sal e óleo com certeza vai ser melhor. Na sua casa você não bota litros de óleo no arroz, mas se você for um self-service, às vezes você coloca um pouquinho a mais. Né? Então, assim, o movimento de voltar para a cozinha
Ajuda muito até na adesão às dietas. E aí, pandemia, né, deu bem certinho, né? A gente teve que ficar em casa um tempo. Até aprendi a cozinhar, que eu não sabia muito, mas agora eu sou fascinada. Então, a minha história com, com a nutrologia, com a nutrição, com esse tipo de trabalho começou assim, com a minha indignação, porque os pacientes procuravam melhorar a pele e tinham muitas outras questões muito mais importantes do que a pele para melhorar. Legal, muito legal. Sempre a gente tem, né, uma relação que foi. Essa semana uma paciente foi para mim e ela é dona, né, de uma grande empresa aqui de Natal. E aí ela falando como começou, e ela é apaixonada pelo que faz. E ela era de uma área que não tinha nada a ver e falou. Aí eu nem falei para não tomar muito tempo da consulta, que já tinha tomado demais. Mas eu pensando, sempre tem alguma história por trás quando realmente a gente tem amor àquilo, né? Não é diferente do meu, vou falar um pouquinho, talvez tenha alguns seguidores aqui seu, né? E eu sou enfermeira, né, de formação inicial, ainda trabalho como enfermagem, que gosto bastante, mas a nutrição é assim, algo que fala, às vezes eu até tenho que frear na minha vida, porque eu sou tão apaixonada que eu digo, meu Deus, a gente não pode ser bitolada em tudo, não. E começou, né, tudo isso pela transformação. Eu sempre gostei, né, a nutrição sempre me chamou a atenção. Eu lembro que eu nunca pensei em fazer vestibular logo para nutrição, não sei por quê. Mas eu sempre tive esse interesse, eu gostava de. Eu queria saber, vitamina é o quê? É bom para quê? E onde eu encontro? Antigamente eu fazia muito isso. Enfim, quando eu passei por um processo de emagrecimento, né? De fato, eu sempre fui gordinha minha vida inteira. E aí foi a única vez que eu consegui emagrecer definitivamente. E a cada momento que eu ia emagrecendo, eu queria saber mais. Aí chegou o ponto que não me bastava o Google. Eu comecei a fazer curso de profissionais que era para profissional, era para nutricionista, para médico e tudo. E eu digo, esse meu nível tá outro, né? Não é só de paciente seguidor, não. Vou me arriscar a fazer. E foi na época de transição da enfermagem, estava um pouco aquela época que a gente fica assim, né? Muito em dúvida. Eu disse, eu queria estudar, eu gosto muito de estudar. Eu disse, vou estudar nutrição, mas não pensava em trabalhar isso. Mas o primeiro período que eu cursei, eu disse, eu me encontrei. Eu me achei, é isso que eu quero para minha vida. E assim foi a minha história aqui com a nutrição. E aí, quando eu decidi fazer nutrição, eu resolvi abrir o meu Instagram, começar a falar sobre isso. Já o que eu sabia, a minha experiência, queria ajudar, é algo que mexe muito comigo também. Fazer, contribuir, né? Às vezes a gente acaba se perdendo, e aí eu volto para o meu lugar, que é esse, de fazer o melhor, de ajudar com o que eu sei, de aprender mais aqui. Por exemplo, a gente tem essa convidada de hoje, que com certeza vai ser uma troca muito importante, mas que a gente sempre está aí crescendo e contribuindo, né? Deixa eu dar boa noite aqui a todos que entraram, Lari, Ruth, acho que alguns seguidores seus. E aí vamos começar, né, minha gente? Para também a gente ser bem dinâmico. Talvez a gente não consiga abordar todo o tema, já combinei com a doutora Patrícia, qualquer coisa a gente marca outra live. E aí eu queria ver com ela, né, a gente discutir, falar um pouco assim, se existe, eu separei algumas perguntinhas hoje. A gente vai falar sobre um pouquinho de cada tipo de estratégia nutricional, né, low carb, cetogênico, então, perguntem aí, jejum intermitente, o que realmente funciona. E eu queria começar perguntando a ela se existe realmente uma melhor estratégia nutricional para o emagrecimento, que realmente ela acredita o que ela faz e com os pacientes dela. E que dá Então, certo, né? é, então, é interessante que eu estou fazendo o TCC no tratamento de obesidade. E o que é que a gente viu? O que é consenso em todos os guidelines, né? Porque aí a gente pesquisou o guideline australiano, o europeu, o norte-americano, o brasileiro e o australiano. E em todos eles, a unânime a gente tem que ter uma dieta hipocalórica. Então, a gente tem que comer menos do que assim, tem que comer menos calorias, não menos quantidade, menos calorias
para poder ter esse déficit calórico e emagrecer. Agora, qual estratégia é a melhor para a gente alcançar esse déficit calórico? Aí não há consenso. Na verdade, há algumas, vamos dizer assim, algumas diretrizes, né? Algumas direções, não é nem diretrizes, algumas direções. Então, a dieta com um pouco mais de proteína, ela parece ter uma adesão melhor, ela facilita a saciedade. Então, a gente tenta manter uma dieta um pouco mais hiperproteica, mas não há consenso em o quão hiperproteica deveria ser. Eu tenho até aqui um gráfico que foram colocados vários tipos de dieta e as suas vantagens, né? Então, a low carb, famosa, né? Ela tem uma melhora do status glicêmico melhor. Então, como ela é mais baixa em carboidrato, ela obviamente baixa mais a glicose. Isso, apesar de parecer óbvio, não é, né? A gente vê que ainda existe muito essa dificuldade da gente baixar os carboidratos. Os médicos ainda têm muito essa dificuldade, né? O pessoal mais antigo não... Tradicional, né? O mais tradicional tem algum, mas a low carb é consenso que ela tem uma melhora do status glicêmico e lipídico, inclusive. E outros fatores de risco cardiovasculares. E agora, ela não tem um maior efeito na perda de peso simplesmente por ser low carb. Certo? Isso não faz a perda de peso ser maior. O que parece fazer uma melhor perda de peso é a proteína mais elevada. E não necessariamente é low carb. Aí, Com o surgimento da low carb, né? Muito se ficou esse medo, né? Até hoje, ainda que já faz um tempo, né? Mas até hoje as pessoas podem comer fruta, né? pois é. Eu dou aula, tem um curso, né? Um curso de emagrecimento, mas bem prático. E, inclusive hoje eu falei sobre carboidrato, né? E falei que pode sim comer frutas, pode comer carboidrato. E aí foi até uma vez que a gente se falou, que eu disse, a gente tem que ter atenção com a carga glicêmica, né? A gente tem que ter atenção com a carga glicêmica na questão do low carb, não é o índice glicêmico. Então, às vezes você come o que você gosta, que tem um pouco o índice glicêmico alto, mas uma quantidade menor diminui a carga glicêmica daquela refeição e tá ok. E outra coisa, a low carb, né, é legal, é eficiente, tem muito resultado, mas nunca é algo para todo, é padrão, né? Principalmente para pessoas que têm alguma hiperinsulinemia, né? Tem já alteração da insulina, que é o hormônio, que é o ponto-chave aí de quando a gente reduz o carboidrato, né? Então, assim, às vezes a pessoa pode fazer uma dieta, outro tipo de estratégia, que não low carb, tem um resultado até mais eficiente, né? Exato. Tem que saber para quê, né? Então, assim, não existe a melhor dieta para todo mundo. Existe aquela dieta que, naquele paciente, a gente consegue que ele faça uma dieta hipocalórica. Então, pode ser low fat, low carb, mediterrânea, alta em gorduras, desde que para aquele paciente seja mais adaptada, né? E aí, o que eu vejo mais de confusão é em relação realmente carne, que tem os vegetarianos e os carnívoros, frutas, que tem os low carb demais, que nem fruta querem comer. Então, assim, existe muita controvérsia que, se a gente estudar mais um pouquinho, não deveria ser controvérsia. O que é que a gente sabe de certeza sobre o ser humano? O ser humano, ele é um primata que evoluiu de uma forma onívora. Então, nós evoluímos comendo o que tivesse disponível naquela região. Por isso, a dieta humana, ela é tão variada. A gente tem os Inuit, que são os esquimós, que eles basicamente comem apenas carne. E carne de baleia, carne não é golfinho, tem lá, né? De foca. Então, é só de peixes e mamíferos de água fria, né? Aquáticos. Eles praticamente não têm disponível nenhum vegetal
folhoso, nada. No verão, eles conseguem comer algumas poucas sementes. Mas assim, é praticamente apenas carne que eles comem. Enquanto a gente tem outras populações que têm pouco acesso a animais de grande porte. Então, eles comem basicamente raízes e frutas e tem uma dieta muito mais de carboidrato. E ambas as populações são saudáveis. Quando foi que a gente começou a esculhambar a coisa? Foi com os ultraprocessados. E aí é interessante, porque o que acontece com os ultraprocessados? O pior deles é que a comida é gostosa demais. Ela dá um tilt no cérebro humano. Então, se você for olhar a dieta ancestral, a dieta desses grupos que ainda existem isolados ou que a gente sabe por relatos, ela é uma dieta monótona, ruim. Se você for hoje, você colocar uma pessoa, né, urbana, normal, sim, e você colocar para esse tipo de alimentação, ela vai emagrecer muito. A comida, ela é muito ruim. Ruim mesmo. Existem os ASDA, que são um grupo muito estudado, que eles ainda são remanescentes, né, bem caçador-coletor. A comida deles mais gostosa que existe na face da terra é o mel. Então, o mel é realmente o manjar dos deuses para eles. Que eles conseguem subindo em colmeias e levando picadas. Então, assim, é bem raro o mel. De resto, eles comem a carne de caça quando tem, e quando não tem, são raízes e tubérculos que eles conseguem catar, porque eles não têm nem sequer agricultura. Então, assim, é uma comida muito pouco palatável. Aí você coloca frente a frente a nossa dieta. A gente é um animal acostumado a passar fome, né? É um animal acostumado a ter muita dificuldade em encontrar o alimento, a passar longos períodos sem comer e depender do estoque de gordura que ele tinha para sobreviver a esses períodos de fome. Então, nossa fisiologia é para engordar. Toda a nossa fisiologia é para engordar. Quem ainda não é gordo, por que está cada vez... Inclusive, eu estava estudando hoje, o Brasil, ele está arrumando, se não for feito nada, se não houver nenhuma mudança de rumo, nós seremos o país mais obeso do mundo. A gente vai passar os Estados Unidos. E isso acontece por quê? Porque a nossa fisiologia, o nosso cérebro está acostumado à fome, não à abundância. Então, eu costumo dizer que... não sou só eu que digo isso, né? Alguém já deve ter dito isso antes, mas eu digo muito. A obesidade é o preço que o ser humano paga pelo seu sucesso evolutivo. Nós tivemos um sucesso tão grande de evolução que hoje a gente tem um problema que nossa fisiologia nunca pensou que fosse possível. Nós temos excesso, né, de comida. Então, nós temos excesso de tudo. E a gente não, nosso hipotálamo, nossa hipófise, a gente não consegue controlar. E o alimento super processado, ele é feito para ser, a produção dele é feita para que a gente não consiga comer só um. Para ser palatável, né? Para ser palatável. A indústria alimentícia, né? Ou é a indústria farmacêutica ou alimentícia que faz a gente, né? Então, de isso tudo assim, ele... isso assim. Não, você tem um biscoito. Você vai fazer um biscoito. Não, se você fizer um bolo na sua casa, você vai querer que seja o bolo mais gostoso e que a pessoa não pare de comer. Então, assim, isso não é maldade. Quem fosse fazer uma comida, ninguém pensa em fazer uma comida que a pessoa coma só 2 pedaços. Qualquer vó, né? Então, assim, é natural. Então, quando a gente faz a comida, a gente quer que ela seja hiperpalatável. E a indústria consegue fazer isso porque a gente tem engenharia de alimentos, a gente tem toda a pesquisa do mundo para isso. Sem contar que é o comércio, né? Então, assim, além de ser natural, já nosso, ainda dá dinheiro. Então, assim, inevitável. É inevitável. O que a gente tem que fazer, na verdade, é saber disso e usar isso com sabedoria.
Então, a gente sabe, por exemplo, que o álcool faz mal e que é gostoso, um vinhozinho. Então, o que você faz? Você deixa para ocasiões especiais. Então, por que o vinho é uma ocasião especial e o biscoito recheado é todo dia? Né? Então, eu acho que é isso que a gente tem que ter, essa noção. Aquela comida é feita para você comer até acabar o pote. Então, compre só, esporadicamente, um momento especial. Não faça daquilo o seu dia a dia, porque senão, inevitavelmente, você vai engordar. E tem um detalhe. Se você ainda não é gordinho, mas você come demais, cuidado. Porque existe um problema muito mais grave do que a obesidade sozinha. É que a gente sabe que tem uns gordinhos que eles são bem gordinhos, mas tá tudo normal os exames. Digo, mãe, que gordinho desse tamanho, o colesterol maravilhoso, o triglicérido maravilhoso. Por que isso? Isso aí é tão interessante. Isso é o seguinte, existe um conceito chamado limiar de gordura. O obeso, e a maioria de nós é assim, foi por isso que nós sobrevivemos. A maioria de nós tem uma capacidade de guardar o excesso no tecido subcutâneo. Porque isso é bom. A gente guarda no tecido subcutâneo, quando tiver com fome, vai lá e pega. Aquela gordura do tecido subcutâneo é uma gordura boa, de armazenamento. Claro que a gente passou de todos os limites atualmente, mas a ideia dela é uma ideia boa, né? É guardar para usar depois. Tem algumas pessoas que têm essa capacidade de armazenamento pequena. Então, o que acontece? Ele não engorda, mas o rapaz é dessa finura e o colesterol lá em cima. A mocinha tem 30 anos, jovem, toda bonita, a glicose está alta. Então, por que isso? Porque ela não tem essa boa superalimentação. Em vez de transformar em tecido subcutâneo e ela ficar gordinha, está indo para o metabolismo. Então, ela tem um limiar de gordura baixa, de armazenamento de gordura baixa. E aí, um detalhe super importante. Isso acontece com a lipo e com as gorduras, as outras cirurgias que a gente tira tecido adiposo. Porque se eu tiro o meu tecido adiposo, eu tirei a capacidade, eu não tenho mais aquelas células de armazenamento. Então, quem faz lipos seriadas, por exemplo, né? Tem mulher que engorda um pouquinho e faz lipo, engorda um pouquinho e faz lipo. Acha que lipo é regime. Elas vão piorando cada vez mais a capacidade de armazenamento de gordura. Vão piorando o perfil metabólico. E aí ela não engorda, porque não tem tecido adiposo para gordura aí, para caloria extra aí. A caloria extra vai para onde? Vai para gordura visceral, vai para alterações metabólicas. Então, assim, comer demais é ruim para todo mundo. Se você não está gordinho ainda, você vai engordar no futuro. E mesmo antes de engordar, cuidado, porque você pode ser uma dessas pessoas que quando come muito, a gordura não vai para o subcutâneo, vai para alterações metabólicas. Verdade. Então, Para algum canto vai, né? Para algum Alguma canto vai. consequência Não traz, se né? iluda que se você está comendo demais, ela está indo para algum lugar, porque o organismo, a física não permite que a gordura armazenada suma. A energia consumida suma. A energia vai ter que ir para algum lugar. Se não Verdade. gastar, vai acumular. Verdade. E aí, doutora Patrícia, em algum momento, né, você falou sobre a caloria, né? Quantidade de caloria, déficit calórico, né? Para o emagrecimento a gente precisa realmente ter déficit calórico. Não adianta nenhum tipo de estratégia se você não faz o déficit calórico, né? Déficit calórico é o quê? Você ingerir menos do que o seu corpo, né, gasta. Então você tem que ficar com saldo negativo, né, para poder É ocasionar. física. Não tem jeito, gente. É física. Não tem outra escapatória. É uma O ciência exata. emagrecimento. Aí a minha pergunta, né? Próxima pergunta para a gente debater aqui. O que é mais importante realmente, né? É contar a caloria ou a qualidade dos macronutrientes, né? Carboidratos, proteína, gordura, na questão do emagrecimento. Então, é aí que tá. A gente falou que a dieta tem que ser hipocalórica. Mas, como alcançar essa dieta hipocalórica? As estratégias variam. Eu não preciso contar as calorias. Porque, por exemplo, aquela ideia que eu falei da proteína. Quando eu aumento a proteína, eu aumento a saciedade.
Então, é uma estratégia de, sem perceber, a pessoa comer um pouco menos. Então, as estratégias para que a dieta hipocalórica seja alcançada podem variar. Se você for simplesmente contar as calorias sem melhorar a qualidade do alimento, vai ficar complicado. Porque, vamos supor, a pessoa só come biscoito recheado e coxinha. Ela pode emagrecer comendo isso, mas ela vai ter que comer 2 biscoitos recheados e uma coxinha por dia. Ela vai aguentar? Não vai, né? Agora, se ela trocar esses biscoitos recheados por um bom carboidrato, trocar a coxinha por um peito de frango, um prato, não sei o quê, ela vai comer até mais, mas vai fazer uma dieta hipocalórica. É igual aquela comparação, né? Do brigadeiro à maçã. Não sei se vocês que estão aqui Sim. sabem, mas um brigadeiro pequeno, né, gente? Brigadeiro delicioso. Tem 90 calorias. Praticamente a mesma quantidade da maçã. Ai, que alegria! Pois vou lanchar um A dieta brigadeiro do em vez de uma brigadeiro. maçã. Ok, você pode emagrecer, pode não interferir na sua dieta. Porém, o brigadeiro, que é açúcar puro, né, vai dar lá um pico de glicose, um pico de Não insulina, vai né? Insulina. saciar. A insulina, que é o hormônio, né, que faz lipogênese, né, o acúmulo de gordura. Então, você dá esse pico aí, às vezes, do nada, na tarde, né? E o pior que eu acho, tá? Se for aí, a pessoa se controla, fica sofrendo. Mas, sabe aquela vontade que você fica de comer doce? Parece que ligou o interruptor, principalmente para pessoas que têm alteração genética nessa metabolização do carboidrato. Tem pessoas que são assim. Sim. Aí pronto, aí desencandeia, aí você foge, né? Não consegue mais retomar o seu plano. Então, assim, é como se descontrolasse, né? Bagunçasse Isso. você. Então, às vezes o alimento, às vezes não, o alimento que você escolhe é importante demais. Por quê? A Exatamente. maçã, voltando para a maçã. A maçã tem vários fitoquímicos, né? Várias vitaminas, fibras, né? Que, pelo contrário, né? A maçã não, porque tem pessoas que têm mais fome, né? Quando comem maçã. É. Mas, enfim, outro alimento que tem a mesma quantidade de calorias vai lhe acalmar, entendeu? Vai ajudar, contribuir para que você mantenha aí focado, que seu intestino funcione, né? Lembrando lá dos pilares, né? Que não é só a dieta, você tem que lembrar do intestino, do sono, tudo isso, né? É. Então, às vezes a caloria, a gente se preocupa num déficit calórico, mas a qualidade, né? Você Exato. botar uma proteína que vai lhe dar saciedade, né? A mesma quantidade de caloria, mas dependendo do que é o pulo do gato muitas vezes. Exatamente. Então, a ideia não simplesmente contar as calorias, porque o que a gente precisa fazer é melhorar a qualidade dos alimentos de uma forma que a dieta fique hipocalórica sem tanto sofrimento. É. E aí assim, não é que seja proibido contar as calorias, porque aí também fica a guerra, né? Então não pode contar caloria de jeito nenhum, tem que ser... Não, gente, não é assim. As calorias, elas vão ser contadas, mas podem ser contadas apenas pela sua nutricionista e não por você, ou até pode ser contada por você, mas com esse enfoque de que a gente quer uma dieta hipocalórica com base em alimentação melhor, porque a alimentação melhor vai facilitar, vai ser... E assim, o que é que a gente nota muito? As pessoas, elas... Para a gente tratar a obesidade ela é uma doença multifatorial, poligênica. Então, são muitos genes envolvidos na obesidade. Mas a maioria dos genes, eles agem a nível central. Então, é cérebro. Então, o obeso, ele tem um tipo de comportamento obesogênico. Ele tem uma fome maior, ele tem uma maior resistência ao exercício. Então, assim, é natural. Para o obeso, o exercício é mais difícil, é mais sofrido. E a dieta também é mais difícil, mais sofrida. E é interessante que tem um comportamento assim muito... eu vou fazer dieta, então eu vou sofrer. E, gente, é assim, o que a gente faz na nossa vida depende muito de como a gente encara, né? O que é que eu tento fazer nos meus pacientes? Que, na medicina do estilo de vida, a gente estabelece projetos com base... a gente tem as metas do paciente e a gente tem uma sequência de ações que a gente vai precisar fazer. Com aquele método SMART, tem que ser... Porque assim, o que a gente controla são nossas ações.
a perda de peso, ela é uma consequência. Mas eu não posso dizer assim, eu vou perder peso e perder. Não. O que é que eu vou fazer dieta, eu vou fazer exercício. Aí eu perco peso. Então, o que a gente controla são as nossas ações. E a gente foca nessas ações. E aí, o que eu noto muito, quando você vai falar, vamos melhorar a dieta, vamos fazer uma dieta para emagrecer, a pessoa já fica com vontade de chorar. Ela já acha que é sofrimento. Não necessariamente. Muitas vezes a dieta, quando você decide fazer uma dieta, muitas vezes o que você vai comer é até mais gostoso e satisfatório do que o que você comia antes. Porque o que você comia antes, você comia sem prestar atenção, você comia de qualquer jeito e não tinha tanto significado. Quando você se propõe a fazer uma dieta pensando em se cuidar, o projeto não é uma punição. Eu sou gordo, sem vergonha, engordei, agora eu vou sofrer, pagar penitência para emagrecer. Não. A ideia é que seja um autocuidado. Eu me amo, eu mereço. Eu sou tão maravilhosa, assim, eu sou ótima. E eu vou fazer um spa para mim. Eu vou me cuidar. Entendeu? Então, a ideia é que a pessoa se cuide, que a pessoa ache interessante, ache bom, se divirta fazendo aquilo. Então, assim, prepare a comida com amor para si mesmo, arrume o pratinho. Eu coloco muito assim, a dieta é baseada em bicho e planta, colorida e variada. E um pouco menos do que a gente gostaria, infelizmente. Mas a dieta é baseada nisso. Então, faça um prato bonito, né? Capriche, pense no que vai comer, sente para comer. Quando você vai estudar comportamento, tem umas coisas que a gente fica até assim, um pouco até emocionada. Sabe aquela coisa de você, da tradição, de você sentar na mesa e rezar antes de comer? Aquilo ali era esperteza, era sabedoria. Porque na hora que você senta, você nem precisa ser religioso, mas na hora que você senta, olha para a comida e agradece e para e pensa um pouco, você acalma, né? Você diminui a ansiedade, você relaxa um pouquinho e você dá tempo para apreciar a alimentação, para comer menos. A primeira coisa que você deve fazer quando você começar a fazer dieta, começar a tentar mudar os seus hábitos alimentares, comer mais devagar, com mais consciência, aproveitando mais. Então, a primeira coisa que você vai fazer não é ruim, não é privação, é o contrário. É maravilhoso. É sentar e comer devagar. Olha que lindo. Então, não é sofrer. Eu vou sofrer, vou comer pouco. Não. Primeira coisa é aproveitar mais a comida. Por isso que eu digo, quando eu não falo lógico que a gente fala porque é tão comum, né, falar dieta, mas eu digo que a gente vai mudar o estilo de vida, a gente vai melhorar o estilo de vida, né? Porque dieta já remete sofrimento, né? Já remete dificuldade e principalmente prazo. Quando a gente fala dieta, já vem na cabeça da gente até quando? Toda dieta para o casamento, toda dieta para viajar, toda dieta porque tô doente, né? Fiz cirurgia, tô com dieta da cirurgia. Então eu sempre costumo mudar. Tento, né? Porque a gente vira e mexe fala dieta. E outra coisa também, trocar, né? A gente fala muito, é difícil. Até eu dizia muito, é difícil. Ainda falo também, é difícil, mas a gente tem que escolher o difícil, né? Mas mudar por desafiador, né? Sim. Até porque o nome desafiador já dá vontade de você, principalmente quem é competitivo aí, dizer, rapaz, eu consigo. Vai me desafiar. Então, às vezes, coisas simples. Eu também no curso, eu ensino, eu dou uns exercícios de como... Porque é justamente emagrecer sem fazer dieta. Eu ensino esses exercícios de sentar, né, da relação com a comida, de conseguir identificar fome e saciedade, que isso é muito importante, porque é natural da gente, principalmente quando é aquela comida palatável, a gente não parar de comer, né? Comeu e quando é gostoso você já quer mais.
Porque você está saciado muitas vezes, mas você tem aquela vontade de comer mais. Então a gente tem que aprender, identificar a fome, né? Identificar a real fome e também quando a gente está saciado e parar ali, né? Comer até isso. O seu corpo responde e aí pronto, você escolhendo a comida. Respeitando fome e saciedade, o emagrecimento é consequência, né? É, e aí, falando um pouquinho sobre ainda as estratégias nutricionais, né? A gente não vai dar tempo de falar sobre o jejum intermitente, a gente vai marcar outra live para falar. Mas vamos aqui desmistificar um pouco da low carb e cetogênica, né? Que aí, às vezes, as pessoas confundem um pouco, né? Deixar a doutora Patrícia começar a falar um pouquinho, que aí eu É. complemento alguma Então, coisa. eu vou falar mais da indicação, porque aí você fala bem da composição das Certo. dietas. A cetogênica, ela foi uma dieta inicialmente utilizada para epilepsia e também foi usada para diabetes antes da insulina. Ela tem um bom efeito, tanto na epilepsia quanto na diabetes tipo 1. Hoje não precisa ser mais utilizada para isso, porque ela é uma dieta de difícil segmento, é uma dieta bastante restrita, mas ela é excelente para epilepsia. Epilepsia em criança, epilepsia refratária em criança, hoje em dia, mesmo com toda a medicação que a gente tem, ela ainda é usada hoje em dia. Para a criança é mais fácil porque a criança, os pais conseguem manejar a dieta. Então geralmente são crianças pequenas com epilepsia grave. Então ela é bastante usada nesse sentido. Mas agora o pessoal está usando com fins de emagrecimento. Aí eu já acho que, bem, a longo prazo eu acho que é quase impossível, né? Você já viu alguém a longo prazo usando cetogênica? Eu acho tão difícil. Eu já vi não paciente meu, né? Mas já vi pessoas que têm um tipo assim, o estilo é um estilo de vida, entendeu? Principalmente diabéticos que conseguiu Sim, realmente controlar. E aí tem muito rigoroso isso, controla de verdade. Mas assim, é muito difícil mesmo. Eu já fiz, eu quando estudava ainda, eu testava quase todos os tipos, eu já fiz. Só não consegui ainda a Fast Mini Diet, né? Que é um pouquinho mais difícil de seguir. Já tentei, não consegui, mas a cetogênica eu tive uma resposta muito boa, porque eu tenho resistência à insulina, tenho só, sim. é bem resistente, minha resistência à insulina é bem resistente mesmo. E aí foi quando eu tive uma melhora em muita coisa, mas realmente é muito difícil, mas é muito boa de resultado. Sim. E aí, a low carb, né? A low carb é a redução do carboidrato. E a cetogênica é uma redução muito acentuada do Muito. carboidrato, que como a doutora Patrícia surgiu para tratar a epilepsia. Inclusive, foi o primeiro livro que eu li, A Dieta da Mente, que fala sobre isso. E eu me encantei, né? Que fala também sobre o diabetes tipo 3, que, minha gente, é o Sim, Alzheimer, né? Que é conhecido como diabetes tipo sim. 3, para ver o quanto que o açúcar, né? Ele é É, inflamatório e neuroinflamatório, né? Hoje está até mais difundido isso aí, né? isso. Mas Alzheimer, que é o que O está Alzheimer. pegando geral, é aí Isso aí ainda conhecido. está bem. Isso aí ainda está. A gente ainda tem que, vamos dizer, espalhar a notícia. A gente ainda É, tem que reforçar mais isso, é verdade. porque essa noção do Alzheimer ser uma resistência insulínica cerebral, vamos dizer assim, ela está ficando cada vez mais forte, mas ainda é pouco difundida. E eu acho que vai ser um campo bem interessante, Verdade. porque Então, vocês que estão assistindo a live têm a missão, tá? De multiplicar, né, essa informação aí para a gente ter mais interesse até de ler mais sobre esse assunto, né? Mas realmente o livro me deixou bem assim. Não foi nem chocada, mas curiosa, né? Por isso que eu entrei na área da nutrição, mas é muito, muito interessante. E aí a cetogênica, né, é uma redução muito acentuada. Em termos numéricos aí na parte nutricional, a low carb, por exemplo, a gente faz de 100 a 150 gramas de carboidrato. A cetogênica é 50. Então, assim, às vezes, uma comidinha que um lanchezinho que você faz, você consegue aí 50 gramas de carboidrato. Então, assim, quando você faz um plano alimentar,
é muito difícil você colocar carboidrato na cetogênica, mas se você conseguir fazer um pouquinho ajustado, ainda dá para você colocar em alguns momentos, né? Algum tipo de carboidrato que tenha um índice glicêmico bem baixo, uma carga glicêmica bem baixa. Mas realmente é quase nada, mas não é zerar carboidrato, tá? Low carb, toda cetogênica é low carb, mas nem toda low carb é Low carb é cetogênica, vamos dizer cetogênica, é assim. isso. É. Eu acho que assim, a low carb, uma low carb light, vamos dizer assim, ela é a mais fácil de seguir. Porque assim, você não precisa proibir nenhum tipo de alimento, você não precisa proibir nada. Na verdade, você acrescenta mais coisa, porque você acrescenta mais comida natural. E assim, ela é bem possível de ser para a sua vida toda. E outra coisa, você pode fazer low carb sem ninguém prestar atenção. É. Ninguém precisa saber que você faz low carb. Você pode ir para jantar fora, você pode ir para casa dos amigos, você pode ter uma vida social normal. Porque uma outra coisa que a comida, ela é parte da nossa vida como comunidade, né? E aí, Socialização, né? socialização e tudo. E você fazer uma dieta muito, muito restrita, muito diferente de todo mundo, se você não tem um motivo muito, né? Se você não é celíaco, que aí não tem outro jeito, eu acho muito difícil a pessoa fazer É, um tipo de dieta totalmente. Tem que levar marmita para é, os cantos, tem que comer em casa. isso. É É, muito. é o equilíbrio, né? É o É. equilíbrio, por isso que eu digo, é importante o conhecimento para você saber fazer escolhas, né? E aí, Terezinha, acho que ela perguntou duas coisas. Vou começar a responder essa que ela perguntou. A dieta mediterrânea é perfeita, né? Ela é maravilhosa. Ela demais, dá para ser um hábito demais, porque é uma Sim. dieta, né? É o hábito Anti, deles, né? É o hábito do é, Mediterrâneo inteiro. exatamente. Ela é bem. Eu particularmente acho uma dieta. Eu tento, né, fazer assim, um pouco da mediterrânea, porque ela tem características anti-inflamatórias muito grandes quando feito, bem feito, né? Realmente. Sim. E, enfim, nós somos inflamados, né? Então sempre a gente precisa aí de estar desinflamando. E a outra pergunta que Terezinha fez também é a respeito do déficit calórico, né? E quando parar com o déficit calórico? Acredito que o hábito alimentar é para sempre. Exatamente. Mas o déficit tem um momento de parar. E pergunto quando? Qual o percentual de gordura? Eu vou responder depois a doutora Patrícia fala a opinião dela. Começar de trás para frente. Qual o percentual de gordura? Olha, eu faço avaliação física, mas, minha gente, quem tem que dizer o melhor percentual, a melhor composição corporal é você. É suas fotos, é suas roupas, é você se sentir bem. Às vezes nem necessariamente precisa você botar uma roupa. É você sozinha no seu momento e dizer, poxa, eu tô bem. Eu me sinto, eu boto qualquer roupa, eu não me incomodo. Falar da parte bem estética. É assim que eu quero ficar. Ah, porque o percentual deu alto ou deu baixo demais. Se você está se sentindo bem, se os seus exames estão normal, se a sua máquina, que é seu corpo, está potente. Ou seja, o que é isso? Você é cheia de energia, acorda bem, dorme bem, tem vitalidade. Pronto, é o seu ponto melhor. Não precisa você se prender a números. Nem a balança, nem a percentual, porque não tem nenhum fidedigno. Nenhum Sim. de avaliação de composição corporal. O adipômetro tem os seus pós e contra. A bioimpedância sempre, nenhum vai ter. Sim. Então, eu sou muito disso. Ou para mim, eu gosto muito de fotos, porque eu tenho que Foto. avaliar. E perguntar para É. o paciente, você está feliz assim? É o que você quer melhorar? A gente sempre Uhum. pode melhorar. E com relação ao déficit calórico, também, se você faz déficit calórico, chegou nesse ponto em que você desejou, você vai viver em equilíbrio, entendeu? Você vai se controlar. Ah, é a quantidade de comida que eu É a gosto. vigilância. Eu gosto assim. Eu, por exemplo, eu faço isso comigo, né? Depois que eu emagreci, eu vivo assim. Aí quando eu vejo que eu engordei, eu me sinto, primeiro, tô me sentindo inchada, e vixe, Maria, tem essa gordurinha aqui que eu sei que não é aquele lugar dela. Eu aumentei. Quando eu vou ver, ixi, aumentei mesmo. Aí eu começo a fazer.
Meu marido até briga, que eu disse, eu tô de dieta. Ele disse, tu não vive de dieta, não? Aí eu disse, não. Aí eu disse, não. Mas quando eu digo a ele que eu vivo com um estilo de vida, ok. Mas quando eu falo dieta, Saudável. Aí a gente é, aperta um pouquinho às vezes. aperto um pouquinho, dou não, algumas coisas, controlo, diminuo algumas coisas para pegar e voltar. Então, é assim que eu fico, entendeu? É Isso. assim o meu termômetro. Isso que só nessa hora eu dou uma olhada na balança só para comprovar. Realmente é isso, É. entendeu? Eu É. exagerei. Então, assim, tem um detalhe. Se você está com obesidade, a doença obesidade, claro que a gente vai tentar deixar no índice de composição corporal o mais saudável possível. Lembrando que às vezes a gente não consegue, né? Se o paciente é obeso mesmo, às vezes ele não consegue chegar ao IMC normal, a uma composição corporal normal. Perder parte do peso já vai melhorar muito a saúde geral dele. Então, existe uma questão que, assim, nós temos a obesidade e o desejo de emagrecer. Né? Nós temos a doença obesidade e nós temos o estou cheinha, quero emagrecer. Os dois são bastante... Tem que emagrecer os dois, né? É. Mas, assim, o desejo estético de emagrecer, que é bastante louvável, ele é uma coisa. Então, a gente vai seguir realmente a estética. Ficou bonito? Tá ok. Para o déficit calórico, mantém, presta atenção, ou com foto, ou medida de cintura, ou uma roupa X. Tem gente que tem aquela roupa X, né? Tem um short lá que apertou um pouquinho e já sabe que engordou. Tem gente que prefere ficar se pesando com frequência. Eu gosto muito de ficar me pesando, porque eu sou muito pequenininha. Então, 1 quilo para mim é muito. Eu já sei, 1 quilo, opa, né? Mas cada um pode ter o seu método de vigilância para o desejo estético de emagrecer. Para a obesidade, a gente vai alcançar, vai ser a mesma coisa, só que a gente vai alcançar um IMC, vai alcançar uma composição corporal possível para aquele paciente. Nem sempre aquele paciente vai conseguir chegar numa composição corporal perfeita, vai ficar magrinho, né? Mas ele precisa chegar no máximo possível que permita a ele uma vida mais saudável. Porque o que acontece? Gente, o grande obeso, a cada quilo que você vai emagrecendo, você vai aumentando a fome e diminuindo o seu gasto metabólico. Você imagine você perder 30 quilos, 40 quilos, e você conseguir manter 40 quilos a menos. O seu nível de gasto calórico, o que você precisa comer não é a mesma coisa de que, por exemplo, se eu tive 100 quilos e agora eu estou com 50, e tem uma outra pessoa com 50, do mesmo tamanho e tal, a mesma coisa, mas ela nunca pesou mais do que 50, ela vai ter um gasto calórico maior do que o meu e ela vai ter uma fome menor que a minha. Então, para ela, manter os 50 quilos é muito mais fácil do que para mim, que já tive 100. Então, às vezes, não é possível, com o que a gente tem de medicina hoje, manter esses 50 quilos a menos sem muito sofrimento. Então, às vezes, ele vai ter que ficar com 70. Ele tinha 100, está com 70. Os riscos foram... Mas ela ainda é cheinha, né? Isso, às vezes, com o que a gente tem de medicina hoje, às vezes não é possível ficar com 50. Porque a pessoa vai sofrer demais. A dieta é muito restrita, o exercício é muito grande e tal. Então, a gente tem que pensar nisso. Nem todo obeso vai conseguir chegar a um peso ideal dos sonhos, mas ele precisa emagrecer. E a gente consegue emagrecer. E outra coisa, tá chegando muita coisa nova. A obesidade, ela foi muito tempo considerada sem vergonhice. Por muito tempo, a medicina negligenciou a obesidade. O meu TCC, inclusive, ainda fala sobre isso. Porque, para você ter uma ideia, a gente tem pouquíssimos medicamentos para obesidade. Pouquíssima coisa. E dessas pouquinhas coisas que tem país que proíbe uma ou outra. Então, você já tem pouco e é proibido. Por exemplo, no Brasil, o que a gente mais usa é a sibutramina. Ela é proibida nos Estados Unidos, em quase todos os lugares. E não é porque ela é muito perigosa, não. É porque ela foi estudada em pacientes de risco cardíaco
E foi visto que ela não podia ser usada para paciente de risco cardíaco. Mas a gente já sabe disso. A gente não usa em paciente com risco cardíaco. Não era para ter sido proibida. Aqui no Brasil, a gente deve a existência ainda da sibutramina a alguns médicos heróicos que conseguiram manter o uso da sibutramina aqui. Mas aí qual é a mais usada nos Estados Unidos? Fentermina, que é uma anfetamina, que é proibida aqui. Aí quer dizer, o mais usado lá é proibido aqui, o mais usado aqui é proibido lá. Que coisa doida. Já imaginou um negócio desse? Se fosse para pressão alta, ninguém ia pensar um negócio desse. O medicamento mais usado para pressão alta nos Estados Unidos é tal. E aqui é proibido. Então, assim, existe muito... Para você aprovar alguma coisa para obesidade, é muito esse negócio. Não, não precisa não. Obeso é força, foco e fé. Agora, como a obesidade está em níveis calamitosos e o pessoal está precisando pagar qualquer coisa para poder emagrecer, estão começando as pesquisas. Antes tarde do que nunca, né? Mas agora, por exemplo, o Ozempic é um medicamento muito bom, muito caro, inviável para a maioria das pessoas. Normalmente ele não dá para usar sozinho. Se o paciente for obeso mesmo, nem o Ozempic sozinho resolve. Às vezes ele tem que usar 2 ou 3 medicamentos. E ele já tem diabetes, já tem pressão alta, e já tem não sei o que lá. Então, ele já tem que usar 200 remédios, ele não consegue. Vai chegar um novo agora, provavelmente, que é a tirzepatida, que parece que é melhor do que o Ozempic, mas deve chegar num preço muito alto também. Mas, assim, geralmente as coisas chegam num preço muito alto e elas vão barateando depois. Então, assim, há esperança para a obesidade, mas a obesidade é uma doença crônica, recidivante. Então, se vocês querem um conselho, eu vou dar 2. 1, não engorde. 2, se engordar, emagreça rápido. Porque quanto mais tempo é a presença da obesidade... Então, por exemplo, a moça é magrinha, a engravida, aí ganha 40 quilos na gravidez. Ela tem uma chance de emagrecer muito maior do que uma irmã dela, que começou a engordar com 15 anos e todo ano engorda 5 quilos. E agora, com 30, ela teve 20 anos de obesidade, 15 anos de obesidade. Então, quanto mais longo é o período que a pessoa passa com obesidade, pior. Isso também acontece com a diabetes. Então, diabetes recém-diagnosticada, tipo 2. Então, o paciente é obeso, diagnosticou a diabetes. Se ele correr para emagrecer, a reversão da diabetes, ela é muito mais fácil. Se o paciente já tem diabetes durante um período mais longo, aí ele vai ter um controle de diabetes, mas a gente não vai poder mais chamar de reversão. Então, o ideal é controle. E o que é que a gente está ficando mais com medo? Antes, a gente ficava gordo e sedentário na idade adulta. Agora, as crianças são gordas e sedentárias. Então, a gente vai ter uma nova geração não somente mais gorda, mas gorda por mais tempo e desde a infância. Então, assim, vai ficar cada vez mais difícil o tratamento da obesidade, cada vez mais grave a pandemia da obesidade. E a gente tem que tentar lutar. E a gente vai lutando, passando informação, como a gente está passando hoje, e torcendo para que venham novos tratamentos e que a gente consiga dar um conforto maior para os obesos. Porque o paciente obeso mesmo, o que precisa perder 40, 50 quilos, ele sofre muito. Verdade, verdade. É muito difícil. Cada vez mais difícil. E é isso mesmo, viu, gente? Hoje foi uma paciente, para mim, nessa verdade, nessa semana foram 2 com a família, né? E se preocupando dela e também da alimentação da família. E eu fico tão feliz com isso, porque realmente não adianta a gente só querer que os filhos, né, tenham uma alimentação saudável se não somos exemplos disso, né? Então, que a gente possa, né, refletir aí no que a doutora Patrícia falou a respeito dessa pandemia de obesidade que vem cada vez mais forte aqui, né, inclusive no Brasil, a gente. E é assustador, né? É preocupante. Então, minha gente, mais consciência, mais cuidado, né?
Lembrar, como eu disse, não é a... Vixe Maria, apagou foi tudo aqui. É sinal de que tá quase acabando. Peraí, viu, minha gente? Deixa eu acender aqui. Foi o computador. Pronto, deu a luz. E sinal, né, de que a gente precisa aí ter essa atenção cada vez mais. Não é só sobre emagrecer, perder peso, né? É sobre vida, qualidade de vida, saúde. Eita, minha mãezinha entrou agora. Meu amor, assiste, que vai ficar gravada. Você vai gostar. E agradecer, doutora Patrícia. A gente ia falar também sobre jejum intermitente, mas eu já tinha desconfiado, já tinha falado para eu acho que a gente vai precisar de outra live. Primeiro que o pessoal gosta muito. Quem quer aí escutar sobre jejum intermitente? O pessoal gosta muito, né, de saber aí do jejum intermitente. Então vou ver com ela uma outra data para a gente falar um pouquinho mais sobre jejum intermitente. E talvez mais aí sobre essas estratégias. Mas muito obrigada, muito esclarecedora, muito rica, né? As suas explanações. Fiquei muito feliz. Ao mesmo tempo que foi dado o convite, foi feito, recebido também, então, muitíssimo obrigada, viu? Ah, eu amei, gente. Muito obrigada por quem participou. E foi muito legal. Vamos fazer outras lives. Sem dúvida. Eu vou deixar salva, eu sempre deixo salva, eu vou deixar salva, eu compartilho também com você para deixar Isso. lá, pessoal assistir. E podem deixar, quem não eu acho que a gente respondeu, mas quem quiser aí deixar pergunta nos comentários, pode ir lá que a gente responde também, né? Isso mesmo. E a gente anuncia a próxima live aí. Com certeza. Tchauzinho, Pois um gente. Muito beijão, obrigada. Patrícia. Beijo. Beijo, tchau. Boa noite, gente.